Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo no nosso canal. Vamos analisar aqui a imprensa falando aí sobre o Flamengo, a preparação para a partida contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo está ainda nos Estados Unidos, volta hoje, hein? Hoje o Mengão está de volta aí no Brasil. E aí vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida. Vamos aqui analisar então, tem muitas notícias aqui, tem notícias sobre reforços no Flamengo. Fica até o final do vídeo para que você possa analisar junto com a gente as informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal ESPN, os donos da bola Rio de Janeiro, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Mengão. Pedro. Isso aí, Mari. Flamengo vai voltar ao Brasil, volta hoje ao Brasil, né? Não ao Rio de Janeiro, mas ao Brasil. Depois de mais de 10 dias em Orlando, realiza hoje o último treinamento lá nos Estados Unidos, na Flórida. Passou pouco mais de 10 dias por lá, 2 amistosos, uma vitória, um empate. E aí volta hoje, vai para Belém, no Pará, onde amanhã disputa uma partida contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Aí, com o elenco principal, o Tite vai poder mesclar, enfim, como ele quiser, pode colocar o time que ele considera o ideal mesmo, chacoalhar um pouco a equipe ali, alternar questões físicas e tudo mais. A expectativa também pelo Léo Ortiz, as partes ainda se falam, se aproximam, Red Bull Bragantino e Flamengo, uma desce um pouquinho, outra sobe um pouquinho, o Léo Ortiz fazendo força pela transferência ainda, então o Tite quer muito zagueiro e fica nessa expectativa de contratar o Léo Ortiz muito em breve. Sobre Mateuzinho, o Flamengo sabe que tem 2 ofertas na mesa ali, 2 possibilidades. Gostaria mais de negociá-lo com o Botafogo, porque tem a boa relação Rodolfo Landim e John Textor. Seria também um pagamento mais direto, as condições melhores, mais favoráveis, de 4 milhões de euros pelo jogador, pelo lateral direito. Pelo Corinthians já não teria uma inclusão de metas nesse sentido, mas o jogador, ao que consta, gostaria mais da transferência para o Corinthians, então a decisão se arrasta mais um pouquinho. Mas agora vamos ouvir o Tite, que falou um pouquinho, deu um balanço sobre essa questão aí da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, em Orlando, esses 2 amistosos, enfim, ele falou um pouquinho sobre isso, a gente ouve o Tite agora. O conjunto da parte técnico-tática, o conjunto da parte organizacional, das relações humanas, da staff, de todos nós estarmos trabalhando juntos, vocês são testemunha disso, de ter um contato mais direto com o público, com uma internacionalização maior da marca, com os torcedores estando próximos da gente, da imprensa poder acompanhar os trabalhos para não ser só na oratória, mas estar na situação visual e do feeling, das percepções de cada um, como é que o trabalho é desenvolvido. Então tem uma série de aspectos que são importantes. O torcedor de clube, eu vou falar do Flamengo, mas também eu amplio. O torcedor de clube, ele é extremamente apaixonado. E tem vamos colocar, eu não sei se é diferença. É diferente em relação à seleção. A seleção é nos momentos mais importantes, nos clássicos mais importantes. O flamenguista é o tempo todo, a hora toda, o momento todo, né, desse carinho. No último jogo também a gente teve a possibilidade de retribuir também. Tá então o Tite dando aquele afago também, né, na torcida rubro-negra, e ele vai sentir aquele clássico, primeiro clássico de 2024 já no domingo no Maracanã. Tem a volta do Maracanã e o primeiro clássico da temporada contra o Vasco. Então vai ser mais um bom teste, que é tudo meio teste, né, nesse início de temporada ainda, tá esquentando. Então o Flamengo joga amanhã em Belém e depois volta para o Rio de Janeiro, aí sim faz seu primeiro clássico na temporada contra o Vasco. Mari. Perfeito, Pedro. Obrigada, viu? Esse ano o malvado volta. Ó, o Vinha aí já tomando seu chimarrão, treinou, ainda não tá regularizado, mas assim, Fernandão, baita contratação, né? A gente já falou que algumas vezes... O programa já foi Fla-Presa, 2 minutos do Flamengo. Perto do que o Felipe Luiz entregou há um tempo atrás, é um jogador que com uma característica bem parecida, que pode fazer a função. Cara, o Flamengo foi muito bem. Claro, ele performando o que a gente acha que pode performar, isso conta muito. Você acha que ele vem para ser titular no lugar do Ayrton? Sem sombra de dúvidas. Eu já falei isso aqui algumas vezes e acertei, hein? Sim.
sem sombra de dúvida. A gente podia fazer um reservinho do Flamengo também amanhã pra dar um caldo nesse programa, né? Um molho. Joga aí. Comparar o reserva do Flamengo com os outros. Time. Compara com o reserva do Fluminense. Vai ter De La Cruz, vai ter Bruno Henrique, Não, vai ter Gabigol. Não vai ser reserva. Hoje é, pô, não? Não vai ser reserva. Tá, Ayrton Lucas, Gabigol, Bruno Henrique, Davi Luiz, lateral direito. É Wesley. Wesley menino ainda. Pulgar na reserva? Luiz Araújo. Pablo Luiz Araújo, rapaz. Aí vai ser difícil. Mas também tem que ver performance, né? Porque nome Getúlio Vargas, eu sou presidente de quê? De nada. Absolutamente nem da minha casa. Aí no Rio de Janeiro, pena que não tem mais coletivo, né? Agora é só treino tático, curtinho, aí não tem coletivo, que é melhor que jogo às vezes, né? Verdade. Quem deixou de ser reserva pra ser titular é ele, Little Onion. Wizard. Bota na tela. Aí, tá vendo? Eu não consigo. Não tem como ler, Fernandão. Joga grande na tela aí, lá ele. Bom, eu tenho um sonho pessoal que acaba ocorrendo pro profissional também, que é ser campeão brasileiro. É um dos títulos que eu ainda não tenho. Tenho 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, mas não tenho um Brasileirão ainda. Então, esse é um objetivo claro na minha mente. Eu espero que esse ano a gente, o malvado, o cruel, possa conquistar todos os títulos possíveis para Fernandão ficar feliz. É muito difícil, óbvio, mas a gente tem que estar preparado. É o Cebolinha, entrevista ao GE. Fernandão, quantos títulos o malvado ganha esse ano, Fernandão? Não sei lá, pô. Mas ele vem forte para brigar por tudo que vem Briga por jogar. todos, né? Briga por todos. Carioca também? Briga, claro que sim. Tá pô. lá atrás. Mas tá com um jogo a menos. E a gente sabe que tem condições, botando todo mundo pra jogar. Você vai deixando o seu like, você pode participar através das redes sociais, @Jovem Pan Esportes. Na sequência, nós vamos falar do Flamengo, tá? Já pode ser agora. Aí, voltando na rádio, a gente contextualiza para quem está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News, também pelos aplicativos, Panflix e tudo mais. O Cebolinha viveu momentos de altos e baixos dentro do Flamengo. Contratado em junho de 2022, agora está engrenando com a chegada do Tite. Foi bem na pré-temporada dos Estados Unidos, e ele deu uma entrevista ao GE e falou sobre a importância do aprendizado que teve nos momentos difíceis. Já são 11 jogos seguidos como titular, contando os amistosos agora, né, esses jogos que o Flamengo fez, esses testes que o Flamengo fez lá na pré-temporada. E a gente tem aqui a fala do Cebolinha para você, então vamos lá. As aspas de Everton Cebolinha sobre esse momento que ele vive no Flamengo. Tem sido um momento de aprendizado, principalmente nos momentos mais difíceis, de oscilação. Foi um momento que eu procurei me fortalecer ainda mais, me preparar ainda mais, principalmente no extracampo. A gente sabe da cobrança e da dificuldade que é você vestir a camisa do Flamengo. Tem um peso muito grande, um peso enorme. E você tem que chegar e dar conta do recado, estar preparado já de urgência. E infelizmente nem todos os jogadores são assim, então procurei me preparar nisso também. Hoje eu me encontro muito mais preparado. Estou na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica. E eu tenho conseguido dar conta do recado. Hoje eu me sinto realizado e procuro desfrutar de cada momento. Cebolinha ainda completa. Teve momentos de muita dificuldade, que você acaba deixando a peteca cair um pouco. Você fica um pouco mais triste, cabisbaixo, é normal. Principalmente numa temporada como a nossa, que são jogos decisivos a todos os momentos, mas em nenhum momento eu duvidei da minha capacidade. Em nenhum momento eu duvidei daquilo que eu vim fazer aqui no Flamengo. Não é à toa que eu escolhi o Flamengo e o Flamengo me escolheu. Quando eles foram me buscar lá em Portugal, eu não pensei 2 vezes, fecha aspas. Tá aí, portanto, a fala do Cebolinha. A gente tá voltando pra rádio Jovem Pan. Agora sim, de volta em todas as plataformas com o bate-pronto para você desta terça-feira, falando do Flamengo, dessa entrevista do Everton Cebolinha, que falou desse momento, do período de adaptação que ele teve ao chegar no Flamengo. Ele que estava no futebol português, disse que não é fácil, o jogador já chega no Flamengo e já tem que encarar ali momentos decisivos, já chega com urgência, e nem todo jogador já chega naquele ritmo, né, 100%, tem toda a adaptação. E ele também comentou aqui algumas dificuldades que ele enfrentou em Portugal. Nós temos as aspas de Everton Cebolinha, tá aqui, ó. Foi principalmente logo após a pandemia, quando eu fui para Portugal, onde eu tive muita dificuldade, a mudança de cultura, e por estar no meio de uma pandemia também. Eu passei muita dificuldade lá. Na época era só eu e minha esposa.
e meu filho, que era recém-nascido, o Pedro e a Sofia. Então era muito difícil para nós. Acabei tendo momentos de oscilação e escolhi procurar ajuda por fora. Minha esposa sempre me incentivou muito. Eu tinha esse tabu de achar que não era necessário, não precisava, mas nós jogadores somos cobrados desde muito cedo. Eu saí de casa com 16 anos, a primeira vez para morar sozinho num alojamento. Isso traz alguns traumas que você acaba não percebendo, mas em algum momento da sua vida isso vai vir à tona. A cobrança diária, a gente sabe que é muito difícil para um atleta de futebol e o atleta não está preparado para isso. Hoje em dia esse tabu foi quebrado. Eu costumo dizer assim, eu tenho me preparado dessa forma, isso tem me ajudado muito. Então aconselho muitos que isso é de fato muito importante. Fecha aspas, as falas de Everton Cebolinha. Mauro César tá aí, falando da volta por cima dele, da adaptação ao Flamengo, das dificuldades lá em Portugal. Abre até um espaço, né, o Cebolinha, para falar da importância do acompanhamento psicológico com jogadores de futebol, algo que já rendeu muita polêmica pelos lados do Flamengo, Mauro César. E o que falar do desempenho do Cebolinha, 11 jogos já, né, seguidos como titular desse Flamengo? Ele é um bom jogador, né? E agora ele reencontrou um técnico que gostava dele já nos tempos do Grêmio. O Tite o convocava, ele foi destaque da seleção que ganhou a Copa América em 2019, sem o Neymar na ocasião, né? Estava machucado. Ele teve um bom momento ano passado com o Vitor Pereira. Quando entrou o São Paulo, ele ficou bem escanteado, passou a ser a última opção para o ataque. E com a chegada do Tite, ele passou a ter mais oportunidades, está aproveitando. Ele é um bom jogador, acho que aquela coisa, né? Quando o cara chega e demora um pouco a se adaptar a um clube ou a um país, dependendo de onde ele vem, né, da sua nacionalidade, muita gente já sentencia que o cara é bagre, não serve para nada. Então, não é nada disso. Ele é um bom jogador e agora está conseguindo fazer bons jogos. Ganhou a posição, pôs o Bruno Henrique na reserva. A realidade hoje é essa, né? O Bruno Henrique é reserva dele, que é um sinal da boa fase. Mas no sábado ele jogou muito bem, não amistoso, mas ele está com um saldo interessante aí nesse começo de temporada, dessa virada, né? Do final da passada, o início dessa, ele reuniu boas atuações. Everton Cebolinha, Bruno Prado, Vanderlei Nogueira, ganhando cada vez mais moral com o Tite, confiante, como a gente já não tinha visto nessa passagem dele pelo Flamengo ainda. E falando das dificuldades que enfrentou em Portugal, dessa adaptação ao Flamengo, Vanderlei, Bruno. Bom, eu acho que esse ponto que você abordou, da dificuldade, ele falando sobre isso, acho extremamente importante. Eu acho que é a história do cara, você tem que analisar o contexto, né? Ele disse que saiu de casa pela primeira vez para ficar sozinho com 16 anos, deve ter enfrentado muitas dificuldades de adaptação, de solidão, uma série de outras coisas. Fala sobre o fato dele ter ido para Portugal, só ele, a mulher e o filhinho recém-nascido, no período de Covid, né? Então ele fala de todas essas dificuldades e que hoje ele, inclusive, de ser um cara que em alguns momentos foi aconselhado, hoje ele está funcionando como conselheiro, falando das dificuldades que ele enfrentou para aqueles que têm uma caminhada ainda menos experiente do que ele já teve. Eu acho legal o fato de o Tite estar prestigiando, ele está aproveitando essa oportunidade. O Tite está conseguindo recuperar um jogador que o Flamengo pagou uma grana, não foi uma contratação barata, trouxe o Cebolinha, que foi um jogador importante, uma contratação importante, e aí saiu do palco principal e agora está voltando. Acho legal, tomara que ele seja feliz com o Tite lá, o Tite recuperando alguns jogadores e usando o elenco do Flamengo, que é um elenco importante. Eu acho que ele tem muitas opções, tem muitos jogos pela frente, várias competições. Eu acho que ele pode ter, digamos assim, o segredo de agradar a todos e o ambiente ser bom no Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ter uma temporada melhor do que a do ano passado. Bruno Prado, Everton Cebolinha, essa parceria com o Tite, que já vem desde a seleção brasileira, e ele encontrando, a partir de agora, o seu melhor futebol com a camisa do Flamengo. Bruno. Está bem. Hoje é titular do Flamengo, tem sido um jogador importante. Aí tem muito daquela questão, né, que não é só a parte técnica que acaba influenciando no desempenho de um atleta. O Cebolinha é um bom jogador, sim. O
O Cebolinha teve ótimos momentos no Grêmio e até na seleção. Ele estava na seleção até 2021. Ele foi titular na final da Copa América de 21, que o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã. Ou seja, há 1 ano e meio da Copa do Mundo, ele era um jogador que estava na seleção brasileira, com o Tite. Depois no Benfica ele não conseguiu jogar bem, né? Nessa época ele já jogava no Benfica, mas não foi bem lá. E no Flamengo, só agora que ele está conseguindo jogar. Então acabou perdendo espaço e não foi a Copa do Mundo. Mas é um bom jogador e que com confiança para jogar, com um técnico que ele sabe que gosta dele, que confia nele, ele está conseguindo jogar mais próximo do seu normal. Então, nesse momento, ele é titular do Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram então as informações do Flamengo. Então tá aí o Mengão buscando aí esses novos reforços, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí o Everton Cebolinha, que deu aí, falou aí referente a sua trajetória, né, a sua chegada no Flamengo, desde quando ele estava aí na Europa. E agora as notícias do Flamengo é o seguinte, olha, vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Segundo o portal All Sports, o Corinthians tem negociações avançadas com o zagueiro Pablo do Flamengo. É a primeira contratação costurada pelo novo diretor de futebol, Fabinho Soldado, que trabalhava no Flamengo. Então olha só, e falou mais o seguinte, o Pablo acena positivamente e aceita se transferir para o Corinthians. O clube paulista tem conversas avançadas para repatriar o zagueiro de 32 anos. O Flamengo não vai dificultar as negociações. Então olha uma informação aí muito importante referente ao vai e vem no Flamengo, né? A saída aí no Flamengo. E após quase 11 anos, o Flamengo retorna ao Belém do Pará com missão de voltar a vencer no Carioca de 2024. O Mengão chegará no Pará nessa terça-feira para enfrentar o Sampaio Corrêa. Agora faz o seguinte, já vai nos comentários e arrisque aí o seu palpite para essa partida, hein? O que será que pode acontecer? Escreve nos comentários. Lembrando que o Tite vai com força máxima para essa partida. Vamos ver. Agora uma informação importante é que está existindo uma mobilização muito grande aí nas redes sociais referente ao jogador Igor Coronato, que ele está encaminhando a rescisão com o clube árabe e quer jogar no futebol brasileiro. Coronato é um desejo antigo da torcida rubro-negra e o meia tem 31 anos e aguarda propostas. Então, na noite dessa terça-feira, muitos comentaristas, jornalistas, imprensa esportiva falou referente a esse jogador, dizendo que estava existindo uma mobilização, principalmente da torcida do Flamengo, para que o Igor Coronato possa vestir a camisa do Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer, né? Uma negociação importante aí, se caso ocorra, né? Outra coisa importante é o seguinte, Léo Ortiz está por detalhes para se tornar o novo reforço do Flamengo. O Flamengo espera que nessa terça-feira, né, no caso hoje, possa colocar um ponto final nessa novela. E aí, a expectativa é que nas próximas horas exista algum comunicado oficial referente a essa negociação positivamente. Vamos ver se vai ter de verdade. Explode o dedo no like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias, vamos trazendo para vocês, pra gente analisar juntos aqui no nosso canal. Tamo junto, nação. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.